Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou advogado, sou professor de Direito no Centro Universitário Paulistano e essa é a segunda vez que eu participo de um evento do Conjugário, então eu fico muito feliz de poder participar mais uma vez. É uma satisfação estar aqui de novo. E hoje o nosso trabalho que nós vamos apresentar, ele se chama Vínculo de Emprego para Motoristas de Aplicativo, temas de um debate ainda em aberto. Então, esse artigo ele procura discutir, em linhas gerais, um tema que surgiu do nosso interesse nas nossas aulas, enfim, nas nossas investigações aí na área trabalhista, né, a respeito justamente da presença ou não dos requisitos para a formação do vínculo de emprego nos casos não só desses motoristas, né, a gente vê hoje em dia a formação de novas relações de trabalho com o uso desses aplicativos de uma forma geral, mas em particular em relação aos motoristas de aplicativo, né? E se, de acordo com a legislação brasileira, a maneira como esse tipo de relação tem sido estabelecida, se ela pode ou não ser considerada uma relação de emprego. Então, a gente sabe que dentro do direito brasileiro, a identificação de um vínculo de emprego ela é determinante para definir a aplicação ou não da legislação trabalhista e qual legislação é mais adequada àquele caso. E o que se verifica é que, de um lado, existe a formação de uma jurisprudência mais dominante, com a maioria dos casos, mas também com as decisões dos tribunais mais elevados, né, superiores, enfim, a respeito da percepção de que esse tipo de relação não é uma relação de emprego. Ela não preenche os elementos caracterizadores deste vínculo. Mas, por outro lado, existem várias decisões em instâncias inferiores, em alguns tribunais, que vão na contramão desse entendimento e identificam justamente em cada caso, né, a existência do emprego. E aí, portanto, trazem para a órbita das relações desses trabalhos por aplicativo, trazem para essa área a aplicação da lei trabalhista. E isso, obviamente, tem implicações relevantes, muda completamente o regime aplicável a esse tipo de relação. Então, o grande tema da pesquisa é justamente tentar compreender quais são as bases dessa discussão, por que essa discussão continua, de certa forma, em aberto, já que, né, pelo menos num primeiro momento, seria possível dizer que existe alguma jurisprudência em um dos sentidos, né? Então, nesse sentido, o nosso trabalho ele se divide em três partes. Na primeira delas, o texto se propõe a justamente discutir mais do ponto de vista normativo, do ponto de vista teórico, quais são os elementos que caracterizam justamente a relação de emprego. Aqui nós verificamos que, mesmo no plano da literatura, embora a legislação brasileira traga então esses requisitos, mesmo na literatura, na doutrina brasileira, existe uma certa divergência em relação a esses pontos, né? Não são todos os autores que usam os mesmos nomes, que usam as mesmas definições. Mas, de uma forma geral, nós identificamos como característicos, né, a presença da subordinação, da habitualidade ou, como alguns preferem, da não eventualidade, da onerosidade, da pessoalidade ou do fato de que a pessoa é uma pessoa física, e alguns ainda inserem o requisito da alteridade. Então, presentes estes requisitos, nós identificamos a relação de emprego. Então, a subordinação tem uma característica importante, que é o fato de que o empregado obedece às ordens do empregador, que é quem possui o poder de direção da atividade. No que diz respeito ao hábito, à não eventualidade, existe uma noção de uma continuidade daquele vínculo ao longo do tempo. Depois existe também a questão da onerosidade a respeito da existência de uma remuneração, um pagamento sob a forma de um salário, né, em alguns casos com acréscimo de gorjetas, em outros não. Temos também a questão da pessoalidade ou da pessoa física, no sentido de que este não é um contrato impessoal em que se contrata apenas o resultado de uma obrigação, né, ou então os esforços de um determinado serviço. Não é o serviço que se contrata, mas a própria pessoa. Né? É um contrato em que a pessoa do contratado é relevante.
e esta pessoa é uma pessoa física. Embora o empregador possa ser pessoa física ou jurídica, o empregado sempre pessoa física. E por fim, a alteridade, que diz respeito aos riscos da atividade econômica. Quando nós trazemos, então, este referencial normativo da CLT e também da literatura e trazemos para os casos, né, a jurisprudência entende que, de uma certa forma, a jurisprudência mais dominante reconhece nesses vínculos de aplicativo a inexistência do preenchimento de todas essas características, pensando justamente que o aplicativo dá à pessoa, né, uma certa autonomia para definir os seus horários, definir a maneira de trabalhar. Nesse sentido, a pessoa tem um vínculo muito menos intenso e muito menos sujeito a controles do que um empregado formalmente numa relação de emprego mais tradicional teria. Então, de certa forma, a plataforma acabaria funcionando mais como uma ferramenta e até mesmo como uma ligação entre aquele motorista e um cliente, né? Até viabilizando uma responsabilidade, uma proteção de ambas as partes, mas não seria um empregador no sentido tradicional. Agora, é possível identificar uma série de iniciativas no sentido contrário, entendendo que, embora nós não tenhamos o mesmo tipo de relação, de certa forma isso se deve ao fato de que a tecnologia muda e as necessidades mudam. E sendo assim, a estrutura da relação trabalhista não poderia ser vista, não é? Partindo do pressuposto de que se aquelas estruturas tradicionais, de certa forma, estão adaptadas aos novos tempos, então elas não são, né, nós não teríamos emprego nestes casos. Então, é interessante observar que existe um número crescente de ações e de decisões no sentido de questionar essa visão que aparentemente, né, num primeiro momento era uma visão mais bem sedimentada, mas que cada vez se questiona mais. Então, isso nós sabemos, né, que em outros países questões semelhantes foram levantadas, né, mas no caso do Brasil existem ações pontuais, em alguns casos com iniciativas que são até mesmo endossadas e estruturadas através da atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, de certa forma, esse nosso artigo ele não tem uma posição conclusiva a respeito desses pontos, no sentido de que justamente esse debate, ao que nos parece, é um debate que ainda segue aberto. A verdade é que esse tipo de discussão acaba sendo uma discussão que, infelizmente, nós centramos no poder judiciário, mas de certa forma é uma decisão que envolve questões não só jurídicas, legais, né, mas também questões econômicas, questões sociais. E pensando no aspecto jurídico, talvez fosse relevante termos aqui uma disposição normativa mais nítida a respeito disso, eventualmente um novo marco regulatório para essas situações. A relação trabalhista, por um lado, tradicional, ela pode ter um efeito de certa forma, desincentivar essas empresas a prestarem os seus serviços, eventualmente até os próprios motoristas e as pessoas que estão ali trabalhando têm interesse em ter um vínculo menos rígido e mais flexível, mais livre do que um vínculo de emprego tradicional. Por outro lado, nós sabemos, né, que a depender do caso e da maneira como a pessoa se coloca naquela situação, nós não podemos considerar aí que direitos fundamentais ao trabalho e as relações de trabalho permaneçam sem o devido tratamento e sem a devida proteção. Então, se de fato existem ali elementos que justificam maior intervenção do Estado, também nos parece que seria um pouco simplista resolver pelo lado da ausência do Estado e desconsiderar essas necessidades, não é, que é justamente o que justifica a própria existência do direito do trabalho. Então, diante dessa incerteza, a verdade é que se cria um cenário de insegurança jurídica que acaba sendo prejudicial a todos. Então, além das dificuldades a respeito dessas diferentes posições com seus méritos distintos, nós acrescentamos, por fim,
um estado de insegurança jurídica que, de certa forma, perpetua uma incerteza e também uma desigualdade, certo? Em que a gente tem empregados que conseguem vínculos ou outras pessoas que não conseguem se identificar como empregados, e essa situação acaba gerando um certo contexto maior de injustiça. Então, se por um lado o artigo não tem uma solução do ponto de vista de responder qual visão dominante, qual visão é a mais adequada, não é essa a proposta do nosso trabalho, mas é um trabalho que chega à conclusão da existência desse conflito e das suas características e propõe também a necessidade de se recolocar esse debate a partir de outras áreas, como, por exemplo, a área legislativa. Bom, então, sendo essas as nossas considerações nesse vídeo, eu gostaria de agradecer a sua atenção e também desejar a todos e a todas um excelente evento. Muito obrigado.